Agora sim, bom dia em rede nacional para todo o Brasil e para todos vocês que estão ligados e ligadas aqui no Show do Esporte. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas e é muito lindo que a gente possa estar juntos. Um beijo para você, Kalinka, seja muito bem-vinda, bom dia, principalmente nesta data tão especial, que é a data que seria de aniversário do nosso Ayrton Senna, maior piloto brasileiro de todos os tempos, um dos 3 maiores da história. Ayrton, se vivo estivesse, estaria completando 61 anos, então a homenagem do Show do Esporte a Ayrton Senna. Bom dia, Kalinka. Bom dia. Será que conta eu vir de macacão em homenagem a ele? Eu acho que conta muito. Pode, né? Qualquer tipo de homenagem para o Senna é boa, né? Um bom dia para você que está aí do outro lado. Participe muito aqui do nosso programa com a hashtag Show do Esporte lá no Twitter. Uma honra estar aqui com você. Afinal de contas, cara, sabe tudo. Ai, quanta informação que tem aí dentro, meu Deus do céu. Enganação. Tudo enganação. É que o cara, quando fica mais velho, ele vai acumulando mais coisas, sei. né? Vamos então com o Show do Esporte. A gente conversou com exclusividade com o ex-piloto de Fórmula 1, Gerhard Berger, o austríaco que relembrou momentos marcantes da carreira, os bons e os ruins também. E também falou sobre a amizade, a saudade do eterno parceiro Ayrton Senna. Estamos diante de um senhor com 61 anos de idade. O tempo passou depressa, mas a história, essa não se apaga. Gerhard Berger. For me, dream came true, so I've been extremely happy for it. O austríaco Berger ganhou 10 grandes prêmios na carreira. Nos bastidores, até 2008, foi dono da equipe Toro Rosso, em parceria com a Red Bull. Recentemente, estava envolvido com o automobilismo na Alemanha. Agora, está distante das pistas, em seu país natal. Talvez você não saiba, mas Gerhard Berger foi um dos grandes amigos do maior ídolo brasileiro da história da Fórmula 1. Nesta conversa com exclusividade, o ex-piloto Gerhard Berger falou muito sobre Ayrton Senna. Juntos, eles correram 3 temporadas pela McLaren, período em que a amizade entre os dois ultrapassou o circuito da Fórmula 1. Neste dia 21 de março, Ayrton Senna estaria também completando 61 anos de idade. Hora de relembrar a história de 2 grandes amigos. A primeira dobradinha como companheiros de equipe foi em San Marino, 1991. Na mesma temporada, no Japão, Senna já tinha garantido o tricampeonato e estava perto de vencer mais uma prova, mas na reta final deixou o parceiro chegar na frente. I was leading the race, but then I had an exhaust broken and I had to give up. Then in the last lap, or the last corner, I came close again. I thought to myself, now he has a technical problem, but he didn't. He just gave me the win. Gerhard Berger viveu graves acidentes na Fórmula 1 ao longo das 14 temporadas. Em 1989, na curva Tamburello, em Imola, bateu o carro a mais de 260 km por hora. O carro pegou fogo. Por sorte, o socorro em 15 segundos salvou a vida dele. 5 anos depois, e a mesma Tamburello levou embora o amigo Ayrton Senna. Trágica coincidência. We should have said, well, there has to be built a chicane or whatever, and that would be the right thing to do, but we didn't. And unfortunately, and as you say, bad circumstance, Ayrton died exactly in the place where we looked to remove the wall. Ele foi o único piloto a visitar Senna no Hospital Maggiore, horas depois da batida, e me falou daquele momento particular. You know, it was a sad moment because already when we've been in his room, we know already that's the last time we're going to see him. I like more to remember the time with him in the race car than on this moment. Ficam as grandes histórias, uma amizade enorme em um mundo tão competitivo. A união dos dois foi maior que tudo. Quem era Ayrton Senna? Perguntei a Berger. Ayrton was a very special guy. I mean, as I said before, for me was the most complete race driver I met in my career. I think if he wouldn't have died in this accident, I think he would be, the record of championships would be with him. E o Senna parceiro, quem era ele? He was very sweet, but at the moment we went into the race car, something switched in him. So there was 2 personalities in him.
the killer, the fighter, the killer, and the charming, nice man Ayrton. Hoje que nosso campeão estaria fazendo 61 anos, qual a mensagem? O que o grande amigo Berger gostaria de dizer a ele, se pudesse? You know, after all this year, I still charge him as the best racing driver I have seen in all my time. He was a great guy, good fun, as I say, charming, and would be great to have him still with us. Amigos dos bons tempos, boas lembranças. Um austríaco e um brasileiro. A história de dois pilotos que fizeram história dentro das pistas e aceleraram a amizade fora delas. E isso será para sempre. É muito bom celebrar a amizade num dia tão importante quanto esse, aniversário do Senna, e acima de tudo numa categoria tão dura, tão difícil, tão competitiva, tão guerreada quanto é a Fórmula 1, você ter a celebração de uma história como a de Gerhard Berger e Ayrton Senna é muito importante e ilustra uma história diferente, porque as histórias mais recentes são histórias de competição e nunca de parceria e nunca de amizade. Mas é bom que a gente possa ter, mesmo num ambiente muito competitivo, uma história tão bela de amizade quanto a do Berger, quanto a do Ayrton Senna, né? Muito legal, né? E para fazer parte desse papo aqui com a gente também, vamos chamar ele, Reginaldo Leme, que faz parte do nosso grupo de comentaristas aqui da Band. Fórmula 1 chegando, dia 28 tem prova. Reginaldo Leme, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Kalinka, bom dia, Elia. Nossa, é como se já tivesse começado, né? Nós estamos com tal ansiedade aí para ter esse trabalho, para botar no ar esse trabalho, que é como se já tivesse começado. Na verdade, é um fim de semana antes, então já praticamente nós estamos dentro do Grande Prêmio. Então, na expectativa aí. Ô, Regi, eu estava aqui falando a respeito do Berger, né? Eu estava falando a respeito dessa celebração de amizade que é tão difícil na Fórmula 1, um ambiente tão competitivo. E se tem alguém que viveu esse momento do Berger, do Senna, das conquistas de um, das muitas conquistas de outro, esse alguém é você. Queria que você ilustrasse um pouquinho, primeiro a respeito do Gerhard Berger, que eu tive também a oportunidade de poder conversar, de poder entrevistar, e me parecia um cara meio fora do planeta Fórmula 1. Queria ouvir tua opinião. Ô, Elias, você tem razão quando você diz fora do planeta, porque o Berger era aquele tipo do cara meio pro lado bondoso, que é muito difícil você encontrar na Fórmula 1. Era um cara, assim, ele tinha muitas amizades, era muito fácil de falar com ele. Depois, inclusive, ele se casou com uma portuguesa, Ana Corvo, que era uma grande amiga. Ele ficou mais fácil ainda, ele começou a falar português. O Berger foi um cara, assim, sensacional. E como amigo do Ayrton, eu acho que não teve nenhum, na Fórmula 1, nenhum igual, nenhum no mesmo nível. Era um relacionamento espetacular, fora da pista, de muitas brincadeiras, porque você sabe que uma coisa muito característica do piloto, eles gostarem de fazer isso que a gente chama de sacanagem com os outros. A sacanagem no sentido de estar brincando sempre, mas às vezes até passando do ponto. O Berger com o Senna com o Berger. O Berger era terrível nisso. Para vocês terem uma ideia, um dia eles estavam levantando o voo do helicóptero de Monza para ir para o hotel, o Berger pegou a pasta 007 do Ayrton e jogou para fora do helicóptero. Então, eram coisas desse tipo que um pagava sempre a brincadeira do outro e tal, e ia assim. Agora, muito interessante isso que o Berger fala, que quando o Ayrton vestia o capacete e entrava dentro do cockpit, aí tinha aquele switch, ele mudava o botão e falava assim, agora sou eu, o killer, né, como disse o Berger, e era isso mesmo. E vamos falar um pouquinho então do Ayrton, né, que hoje completaria 61 anos. O Berger, inclusive, numa última entrevista que ele deu, ele comparou o Senna ao Verstappen, de ser muito agressivo na pista. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e, claro, sobre o nosso Ayrton Senna. Muito, muito, muito parecido. Você sabe que o Ayrton tinha, assim, ele lia tudo que se escrevia sobre ele e tinha assessores no Brasil, mesmo quando a gente estava lá na Europa, que mandavam para ele as coisas e tal. E ele, não que ele viesse tirar satisfação, mas ele queria entender tudo. Então, uma vez eu escrevi uma coluna que dizia que ele lembrava muito o Gilles Villeneuve, só que errava menos. Isso foi depois de uma batida que ele deu em Detroit, ainda na Toleman. Ele trouxe o jornal, o recorte do jornal, mostrar para mim e falou assim, por favor, me diz aí, você está me comparando com ele no sentido de bater muito? Eu falei, não, peraí.
estou comparando com ele no sentido de arriscar bastante. Quem arrisca bastante em início de carreira, seu primeiro ano de Fórmula 1, naturalmente vai errar mais. Mas ainda estou dizendo que você erra menos do que ele. Aí fala, bom, entendi. Então era esse tipo de piloto mesmo, extremamente agressivo, que tem um lado bom, tem um lado ruim, que principalmente antes dele adquirir experiência, ele pode cometer muitos erros, como o Ayrton perdeu várias corridas, deixando acabar a gasolina do carro, numa época que não tinha reabastecimento. Mas tem um lado positivo, que você vai acumulando aquilo e vai entendendo melhor o começo, meio e fim de uma corrida e entendendo quem são os adversários. Por outro lado, olha só, agora pensando nos adversários, quando olhavam para trás e vinham pelo espelho, que tinha um capacete amarelo com verde e azul, o cara falava assim, meu Deus, essa posição eu não consigo defender. Isso pela agressividade do Senna. Isso foi importante até para ele se impor na briga pessoal, no duelo pessoal com Alain Prost, que até então Alain Prost tinha batido todos os companheiros de equipe. Essa é uma disputa incrível, histórica, né? Alain Prost e Ayrton Senna. E na história também, os pilotos que são os mais agressivos são os diferentes. E a gente vai ao autódromo para ver os diferentes. E você, ao longo da sua vida, Regi, eu quero colocar duas coisas. Você tem muitas passagens com a Ayrton que a gente gostaria de relembrar um pouquinho aqui no programa, né? Este aniversário que infelizmente não pode ser celebrado do Ayrton, mas que marca a trajetória de nascimento do Ayrton há 61 anos atrás. E também queria que você colocasse, enquanto a gente coloca algumas fotos suas aí com a Ayrton, queria que você colocasse uma ideia que me mexe comigo há muito tempo. Ô Regi, por que os caras não construíram, depois de muitos acidentes na Tamburello, por que eles não construíram uma chicane antes, cara? Por que você que viveu esse momento, você que acompanhou as reuniões dos pilotos, as reuniões dos diretores da Fórmula 1, essa chicane era discutida e ela nunca foi construída, por quê, Regi? O Berger fala bem disso, né? Várias coisas, várias ideias dos pilotos que os promotores acabam não aceitando. Para manter a tradição, Tamburello, uma curva tradicional, tá? Mas já tinha havido o acidente do Piquet, já tinha havido o acidente do Berger, sabe? Essa chicane era extremamente necessária, tanto que no ano seguinte já estava lá a chicane. São coisas assim que hoje eles são mais atendidos, os pilotos, porque eles também são mais unidos. Não adianta vir com um pedido de 3 ou 4, tem que ser um pedido do grupo, um pedido da classe. E aí hoje eles, de fato, são mais bem atendidos. Alguns momentos interessantes que a gente passou fora das pistas. Aí, Elia, ainda bem que você não estava nessa aí, senão você dava um couro nos dois. Não, a única chance que eu tenho contra o Regi e contra o saudoso Ayrton Senna era no tênis. O resto eu perdia deles em tudo. Regi,